Bora MS. Oferecimento Ótica Premier. Sua visão em primeiro lugar. Piratininga e Jardim dos Estados. Wizard, Chácara Cachoeira. Telefone 3341-0494. E Alô Aposentadoria. Ligue 0800 555 9898. Chega mais, chega mais, chega mais. Bom dia pra você. Bora MS de hoje está no ar. Hoje é quinta-feira, 22 de agosto de 2024. Nós estamos começando mais um Bora MS aqui na TV Guarandi, afiliada da Band, para toda Campo Grande e Mato Grosso do Sul. Obrigado pela sua audiência, muito obrigado para você que está com a televisão ligada. Nós vamos juntos aí até meio-dia 12, tá? Trazendo muita informação para você. Bruno, mas por que é meio-dia 12? Não era até meio-dia 15, era, mas é que agora tem um programa do Senar, né? Um programa antes dos donos da bola, que você acompanha com as informações aí do campo. Bem legal, bem bacana, vale muito a pena você conferir, tá certo? O WhatsApp já está aparecendo para você aqui na tela, 993212333. Participa comigo, manda sua mensagem, manda o seu alô, manda o seu abraço. Tem algum problema no seu bairro, na sua rua, na sua cidade? Ninguém tá dando ouvidos para você? Não tem problema, é só você participar junto conosco no WhatsApp. Várias pessoas estão mandando fotos, vídeos, né, relatando situações e a gente vai trazendo aqui pela nossa equipe de jornalismo para você participar comigo, tá? 993212333. Redes sociais disponíveis também, Instagram para você do Bora MS TV. Participa lá no Instagram do Bora MS TV. Tem o Facebook também para você participar e o meu Instagram, Bruno Calegari TV, segue por lá, você tem... Ó, apareceu até o Rodrigo Nascimento para seguir aqui, ó. Segue o Rodrigo Nascimento, isso. Segue o Forno e Fogão lá do SBT, isso. Segue o Rodrigo Santos lá também, boa. Aí tá bom, não precisa dar muita... Não, também não, vamos ficar fazendo propaganda aqui, não. Mas é isso, tá certo, apareceu as sugestões para você seguir lá. Ó, eu quero começar o programa de hoje falando que Mato Grosso do Sul confirmou até o momento 8 casos. Ô, produção, como é que pronuncia? Hã? A Pox lá? Durepox? Não, não é Durepox. É Mpox? Eu sei lá, enfim. É porque cada hora uma pessoa fala de um jeito e eu não sei qual que é. Essa aí é aquela do mosquitinho? A do mosquitinho é outra. A Oropuxi, a do mosquito. Rapaz, é tanto nome esquisito nessas doenças. Por que não coloca um nome fácil pra gente poder explicar pras pessoas? Coloca em português o negócio, né? Oropuxi. Que é Oropuxi? Pox, enfim. Doença declarada como emergência global pela Organização Mundial da Saúde. As autoridades de saúde do estado estão em alerta. Você confere com a gente agora a reportagem. Vamos lá. A Mpox, também conhecida como varíola dos macacos, recentemente classificada como emergência de saúde pública global, acende sinal de alerta em todo o país. Em Mato Grosso do Sul, não é diferente. Nós tivemos bastante casos em 2022. Em 2023, os casos diminuíram sensivelmente. E agora, em 2024, a gente ainda tem circulação viral da cepa 2, que não é a cepa anunciada pela Organização Mundial de Saúde como emergência global no momento. Mas nós temos ainda no Brasil, em Mato Grosso do Sul, circulação viral da cepa 2. Da cepa 1, com a mutação do clado 1B, ainda não. A doença é causada pelo vírus Monkeypox e é transmitida de pessoa para pessoa. Os principais sintomas são erupções cutâneas e lesões na pele. Qualquer indivíduo que tenha contato com um positivo, ele está sob risco, né? Mas o que a gente tem percebido é que a maioria das infecções se deram através da exposição sexual. Mas essa não é a única forma de contaminação. É com fluidos e contato direto com pessoa infectada.
A Secretaria Estadual confirmou até o momento 8 casos da doença. O último foi registrado em Ponta Porã na segunda-feira. O paciente está sendo monitorado e segue em isolamento. A SES faz recomendações de prevenção da doença viral. É muito importante que a pessoa que esteja com suspeita de monkeypox, ela faça o isolamento para quebrar a cadeia de transmissão. Tá aí uma doença preocupante das autoridades, mundo afora, inclusive. É conhecido também como varíola dos macacos. Por que não deixa como varíola dos macacos? Fica dificultando a vida aí, mas o cuidado e alerta para todos nós, né? Enfim, as autoridades estão analisando e mapeando toda essa faixa de transmissão para conseguir entender o que fazer para minimizar os impactos na saúde pública. Eu vou agora falar com a Giovana Marques, que é engenheira ambientalista. Nós vamos voltar a falar sobre o assunto da barragem que foi rompida no início dessa semana na BR-163. Vamos lá, tudo bem, não tem problema. É a internet, é normal. A internet é isso mesmo, faz parte do processo. Vamos para o próximo assunto, a gente tenta reconectar com ela, pode ser, produção? Pode ser? A gente tenta reconectar e depois fala com ela, não tem problema, tá? Agora são 11h06, né? Nós perdemos o contato com ela, mas a gente vai tentar restabelecer agora o mais rápido possível para voltar a falar sobre a barragem, porque o assunto é importante nós entendermos os impactos ambientais. O que isso reflete agora e o que precisará ser feito para recuperar todo o prejuízo. O número de denúncias no 180, que atende chamados de violência doméstica, aumentou bastante. O serviço é fundamental para prevenir crimes contra a mulher. Vamos acompanhar. Ela corre risco e por isso não pode ser identificada. Depois de 5 anos sofrendo ameaças, humilhações e agressões físicas do companheiro, tomou coragem para denunciar e buscou o serviço de acolhimento para mulheres vítimas da violência. Eu não queria mais passar por aquilo. Precisa tantos anos para me entender que sempre vai ser a mesma coisa e nunca ele vai mudar. As denúncias de violência de casos como esse aumentaram no Brasil neste ano. Apenas o Disque 180, que atende todo o país, recebeu 84 mil de janeiro a julho, 33% mais do que no mesmo período do ano passado. A gente trabalha para tirar aqueles casos da subnotificação, que a gente sabe que a subnotificação ela é muito grande ainda. Pelo 180, serviço do Ministério das Mulheres é feito o encaminhamento aos serviços de apoio. Mas em casos de emergência, a recomendação é acionar a polícia, indo a uma delegacia ou ligando para a PM pelo 190. Quem está superando o trauma da violência doméstica sabe o quanto é importante buscar ajuda. Denuncia, né? Se afasta, muda de local, porque é a melhor coisa que tu tem. Mudar o local e enxergar que tu tem uma vida ainda. É difícil identificar se esse número que cresce é porque a violência aumentou ou se porque as mulheres estão mais conscientes em relação a denunciar e pedir ajuda. Em pedir socorro, não se sentirem oprimidas, ameaçadas, entenderem que precisam pedir ajuda, né? É difícil fazer esse diagnóstico, mas o fato é que os casos de violência doméstica, de violência contra a mulher, continuam existindo em Campo Grande e no Mato Grosso do Sul. O fato é que, além de conscientizar essas mulheres, nós precisamos tratar a nossa sociedade, entender o porquê que esses homens... O que passa na cabeça de um homem que agride uma mulher? Qual é o pensamento dele? O que ele tem? Será que ele viveu um trauma de infância? Será que ele foi rejeitado e isso o transformou num agressor? Porque a pessoa, quando ela é agressiva, algo de errado não está certo. O que eu costumo sempre dizer. Precisa entender o que é que está acontecendo, quais são os casos, né? Qual é o diagnóstico dessas pessoas? O que leva? E a gente conseguir trabalhar isso para que num futuro, nessa geração que hoje existe, possa ser tratada, trabalhada, conscientizada, para que lá na frente nós consigamos mudar esse conceito machista que ainda existe em nossa sociedade. Agora sim, Giovana Marques conectada com a gente, engenheira
ambiental. Giovana, muito bom dia, bem-vinda ao nosso programa. Nós estamos acompanhando, né, desde o início da semana aí essa situação da barragem e com você nós vamos bater um papo sobre a situação ambiental. Uma situação como essa, quais são os impactos ambientais preliminares que você já pode diagnosticar? Bom dia e bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Primeiramente, bom dia a todos. Bom, esse tipo de rompimento, né, esse dano ambiental, ele leva a diversos impactos, alguns que a gente já consegue visualizar, como o arrasto de sedimentos que a gente viu ocorrendo ali pelo córrego. Então, a gente tem uma alteração na qualidade daquele... Isso, pela imagem a gente consegue ver como que os sedimentos se arrastam ao longo do corpo hídrico. E, além disso, ele vai levando sedimento, vai levando carro, vai levando tudo que está à frente. Então, a gente tem a perda de biodiversidade, tanto aquática, né, dos peixes, plantas aquáticas que vivem ali, como também animais terrestres, né? Eu até vi algumas matérias que parece que houveram porcos e outros animais também silvestres que são arrastados e a gente tem uma perda dessa biodiversidade local. Outro impacto também que a gente pode visualizar é o impacto social, né, das pessoas que acabam perdendo propriedades materiais como casa, carro e entre outros, né? Existem vários impactos que, a partir do levantamento em campo que será feito, a gente vai conseguir identificar melhor. Mas de imediato a gente consegue identificar esses. Certo. Ô, Giovana, falando em relação a esses impactos aí que foram previamente diagnosticados e já apontados aí por você, é possível ter uma recuperação total, 100%, de tudo isso que foi devastado? Porque existem aqueles impactos que a natureza por si só, ela consegue recuperar, né? E outros que talvez não, né? Por exemplo, a mudança de curso de um rio, por exemplo, né? Enfim, dá para recuperar de forma natural ou vai precisar uma interferência humana para que tudo volte como era antes? Isso. A natureza, ela é resiliente, né? Então ela recupera boa parte, né, dessa situação quando acontece um dano, um desastre ambiental. Mas praticamente nunca, em 90% dos casos, ela não recupera 100%, né? Até porque tem alguns danos que são irreversíveis mesmo em algumas situações. Para saber se nesse caso específico a gente vai conseguir retornar à condição natural, é só fazendo levantamentos em campo. Mas a gente previamente já consegue avaliar que serão necessárias também ações, né, intervenções humanas para ajustar a correção desses impactos, com toda certeza. Certo, nós estamos acompanhando essas imagens aí, ó, que você está vendo, né? Do estrago todo que foi realizado, né? E no estado nós já tivemos outros rompimentos de barragens também, né? Não é a primeira vez que isso acontece aqui no Mato Grosso do Sul. E o trabalho de vocês enquanto profissionais do meio ambiente, engenheiros ambientais, é justamente analisar todo esse cenário, né? E apontar quais ações podem ser realizadas. Nesse tipo específico aí, esse rompimento, né? Olhando por essas imagens, o que já dá para dizer, se é que dá para dizer alguma coisa, Giovana, em relação ao que deverá ser feito? Ok. A gente consegue ter uma prévia, né, para saber exatamente as ações necessárias, serão necessários levantamentos em campo. Mas a gente vê de imediato que serão necessárias a recuperação dessas áreas de preservação permanente, ou seja, as faixas marginais ao longo do corpo hídrico. Serão necessárias análises dessa qualidade dessa água para verificar se será necessária alguma intervenção. Provavelmente ali na barragem será feita alguma reforma, né, para ajustar para que ela volte à condição original. Então, assim, o que será feito agora, provavelmente os órgãos ambientais vão cobrar, será o projeto de recuperação de áreas degradadas. Então, a gente faz um projeto para avisar, recuperar e manter o local o mais próximo do que ele era antes daquele dano ambiental. Certo. Giovana, só para finalizar aqui uma última pergunta. Quanto tempo, mais ou menos, nesse caso, levaria para conseguir recuperar, né, tudo o que foi danificado ali, esse impacto ambiental? Quanto tempo, mais ou menos, aí? É um trabalho longo, de no mínimo 10 anos, de 10 a 30 anos para a gente ter uma recuperação dessa área.
Nossa, é muito tempo, né? Ou seja... Com os estudos em campo, a gente vai ter uma confirmação, né? Exatamente do tempo. Sim, mas é um tempo bastante considerável, né? Porque enquanto as pessoas que não conhecem, não sabem, né? Não têm o conhecimento da área, imagina que de repente você simplesmente ir lá plantar a árvore vai resolver o problema, né? Mas a gente sabe que não, né? Porque essa árvore precisa crescer, ela precisa se estruturar e por aí vai. Né? Bom, eu conversei aqui com a Giovana Marques, né? Bem no finalzinho aqui caiu a nossa conexão com ela, mas a Giovana Marques, que é engenheira ambientalista, falou pra gente explicando sobre as situações do impacto ambiental em relação a essa barragem que acabou se rompendo, né? Caso que aconteceu aqui no Mato Grosso do Sul, a gente segue acompanhando. Inclusive a BR-163, ela foi danificada também, né? Houve danos na parte estrutural da rodovia. Precisou ser traçado um novo trajeto, um desvio, mas essas imagens que você está acompanhando é o rastro de destruição, a força da água. E aí a gente fica pensando, né? Nós estamos falando de uma represa de um porte não muito grande, que graças a Deus, vidas não foram perdidas, graças a Deus não existiam muitas moradias ali por perto. Algumas pessoas tiveram seus danos materiais, perderam alguns bens, documentos, enfim. Isso a gente vai recuperar. Né? Trabalhando a gente recupera. Claro que ninguém quer, mas entre a vida e o bem material, que vá o bem material e que a vida permaneça. Agora a gente fica imaginando, nesse cenário, o que não foi, por exemplo, o Brumadinho, né? Que acabou, que devastou, num volume muito maior, né? de água, de lama. Ali basicamente era só água nesse caso aqui em Campo Grande, entre Campo Grande e Jaraguari, né? Basicamente só água. Mas imagina lá em Brumadinho a situação, né? Realmente cenas que nos impactam mesmo, para que possamos ter um pouco da dimensão do que foi todo esse estrago. Vamos voltar a falar agora de eleições, porque teve uma nova reunião da Justiça Eleitoral junto aos representantes das emissoras de rádio e TV, além também dos partidos políticos, que definiram em sortear a ordem de exibição da propaganda eleitoral gratuita. Nós lembramos que tivemos uma reportagem aqui que falamos sobre essa primeira reunião, que era aqueles ajustes, né, de como vai ser entregue o material para que possa ser exibido, qual é o prazo mínimo para entrega, enfim, esses pequenos ajustes, né, porque as emissoras, elas são concorrentes, mas no momento como esse, importante para a sociedade, o momento mais importante da nossa democracia, as emissoras se unem, se abraçam, rádio, televisão, enfim, todos os veículos de comunicação, para que possam, de forma precisa, levar aí, transmitir as propostas de todos os candidatos. Vamos conferir então na reportagem na tela do Bora MS. Uma nova audiência entre profissionais técnicos de mídia, representantes de emissoras de rádio e TV, além de partidos políticos e coligações, foi realizada na sede do Tribunal Regional Eleitoral para a definição do plano de mídia que deverá ser seguido durante a exibição da propaganda eleitoral gratuita. Os programas eleitorais dos candidatos à Prefeitura de Campo Grande serão exibidos na seguinte sequência: Unidos por Campo Grande, Rose Modesto, Juntos pela Mudança, Beto Pereira, Federação PSOL Rede, Luzo Queiroz, Coligação Sem Medo de Fazer o Certo, Adriane Lopes e Federação Brasil da Esperança, Camila Jara. Também houve sorteio para as propagandas dos candidatos a vereadores. A minha expectativa para as campanhas dessa eleição é a melhor possível, porque a gente percebe que os candidatos, os partidos políticos, os advogados, todas as pessoas que são envolvidas no processo têm esse espírito de fazer as coisas da melhor forma possível. Então eu acredito que vai ser uma campanha com pouca baixaria e com muita proposta, assim espero. A Associação de Emissoras de Rádio e Televisão de Mato Grosso do Sul também participou do encontro e reforçou a obrigatoriedade, por lei, da veiculação do horário eleitoral gratuito, que começa no dia 30 de agosto. O objetivo nosso aqui hoje é alinhar e melhorar
buscar melhorias nos processos de distribuição e exibição das propagandas eleitorais, junto com os partidos. Há uma legislação já vigente sobre isso, mas a gente sempre se reúne nesse prazo, o juiz nos convoca para a gente buscar, em comum acordo, melhorias para que a gente tenha uma eleição transparente, com todos os partidos com os direitos preservados, e as emissoras também podem contribuir de forma positiva nisso. Os últimos ajustes foram concluídos aqui no TRE, incluindo a ordem de veiculação dos produtos de mídia. Todo esse processo também é acompanhado de perto por agências de comunicação. Extremamente eficiente. A televisão, o rádio, as redes sociais hoje, lembrando que as redes sociais começam muito antes do processo, mas a televisão e o rádio, quando a justiça determina o horário que ela vai entrar, o dia que ela vai entrar, é onde o eleitor vai realmente se decidir sobre qual voto ele vai dar, vai escolher o melhor candidato com as melhores propostas para definir o voto de indecisão dele. Então, o papel da televisão, do rádio hoje é fundamental nesse processo democrático de direito que permite, de uma forma gratuita para a televisão, não é mídia paga, né? Para que o eleitor possa realmente definir, escolher o melhor candidato para que possa, durante 4 anos aí, tocar a cidade, os projetos com a melhor proposta de governo. Por isso eu quero reforçar para você que nos acompanha a importância de você acompanhar o horário eleitoral gratuito. Ah, Bruno, vai falar de política, exatamente. Você não tem que votar num candidato por 10 litros de gasolina, por uma cesta básica, por um botijão de gás ou por um remédio. Você tem que votar no candidato. Primeiro, porque isso é crime eleitoral. E segundo, porque se você não entende que, por mais que você venda o seu voto, você troque o seu voto por um benefício próprio, você automaticamente perde o direito de cobrar depois. Porque o candidato, ele vai olhar para você, ele pode olhar para você e falar, não, mas lá na eleição, você votou em mim aqui, tá tudo certo, eu não te devo mais nada. Quando você vota consciente, pensando no bem da sociedade, no coletivo, aí você tem muito mais peso. E outra coisa, aquele candidato que te oferece alguma coisa, pense bem, de onde é que ele está tirando esse dinheiro? Porque ele vai ter que repor. Já começa aí, tá? Então, assim, vote por propostas, vote por ideias, vote naquilo que você acredita, identifique o perfil que você gosta. Olha, Bruno, eu sou de direita, então você vota no candidato de direita que você acredita. Eu sou de esquerda, então você vota no candidato de esquerda que você acredita. Eu sou de centro, então procure o candidato de centro e vote. Vote por ideais. Sabe, entenda o que você precisa para o seu bairro, o que o candidato a vereador, o candidato a vereadora, o candidato a prefeito, a prefeita tem para oferecer de trabalho lá na sua região, aí no seu bairro, aí na sua rua, aí na sua cidade. É de forma consciente e democrática que nós vamos conseguir mudar o rumo do nosso país. Quando eu digo nosso país, envolve cidade, estado e união. Todos, né? Todos nós fazemos parte. Então, entenda, busque conhecer, busque saber. Política não é coisa chata e período eleitoral não é coisa chata. É importante, você vai estar entregando a cidade nas mãos por 4 anos do Executivo e Legislativo. Então, pense bastante nisso, tá bom? Pense bastante nisso. Bom, vamos lá, dando sequência ao nosso programa, falando de política, a gente gosta de falar muito de políticas públicas, né? E eu vou conversar agora com o subsecretário de Estado de Políticas Públicas para a Juventude, que é o Gessé Fragoso da Cruz, sobre a Semana da Juventude e a escolha do tema, que é a saúde mental. Gessé, bom dia. Bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Bruno. Prazer. Muito obrigado pela sua presença. Prazer é todo meu, todo nosso também de receber você aqui para a gente falar de um assunto importante que é a política pública para a juventude.
E eu acho que o tema ele é bastante relevante quando nós falamos de saúde mental. Exato. Né? Nós temos uma sociedade hoje, uma juventude muito conectada na internet, bombardeada por informação o tempo todo, às vezes viciada nas redes sociais, né? E isso pode até prejudicar um pouco a saúde mental dessa garotada. E o que é que vocês estão desenvolvendo pensando na saúde mental dos jovens aí, não só de Campo Grande, mas do Mato Grosso do Sul? Perfeito, Bruno. Primeiramente, obrigado, tá? A Secretaria de Estado da Cidadania agradece, a Subsecretaria de Juventude. Esse projeto, para nós, ele é muito crucial, muito importante, por vários motivos. Esses motivos que você já citou para nós, Bruno. Mas quando a gente pensou em desenvolver a Semana da Juventude, que acontece em setembro, nós pensamos nessa temática de saúde mental por 2 motivos básicos também. O primeiro é olhar o DataSUS, o 2022, o último, nós temos um crescimento alarmante no que tange o aumento de suicídio, né? Que é algo que mexe com a gente, que sensibiliza a todos nós, e aumento também dos transtornos mentais. Um outro ponto, Bruno, acho que vale salientar, que também o motivo de nós pensarmos nessa pauta e pensar saúde mental não numa caixinha, mas na integralidade dessa juventude, é também as ações que nós fizemos em alguns territórios indígenas, e eles pontuaram isso também como uma pauta muito importante para eles. Então a juventude indígena tem uma participação muito importante nesse processo. Diante desse contexto, nós juntamos diversos parceiros, junto à Subsecretaria de Juventude, Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, Fiocruz, etc. Vários parceiros que eu gostaria, inclusive, de honrar a vida deles, as instituições e as pessoas que estão por trás, né? E aí nós começamos a elaborar o projeto desde o início do ano e agora, desde 12 de julho, que nós lançamos a Semana Estadual da Juventude, até conversava contigo, nós gostaríamos de desmistificar essa ideia, entender que a semana é importante, a cor é importante, inclusive Setembro Amarelo é uma cor muito importante, mas nós entendemos que nós precisamos desmistificar e desenvolver ações e ultrapassar essas datas. E nesse sentido, nós elaboramos alguns pilares que eu gostaria de compartilhar com a sociedade para eles entenderem como é que isso está funcionando e como é que a gente está desenvolvendo e como isso vai desaguar na vida da juventude sul-mato-grossense. Com certeza, são ações importantes, né? Até para a gente sair, como você bem disse, dessa caixinha, semana. Né? A semana eu acho que é para a gente lembrar a sociedade, falar, olha, né? Essa semana nós vamos reforçar essa conscientização, mas a política em si, de se trabalhar isso com a juventude ao longo de todo o ano, é um tema que você falou importante, que é a questão do suicídio. Eu, infelizmente, tenho um caso na família, a gente acabou perdendo um familiar jovem, né, por conta da depressão. E a gente sabe que não é fácil, é algo que comove, mexe com família, mexe com amigos, né? Vocês, então, estão levando a informação para dentro das escolas, para dentro desses jovens, e a ideia é que esses jovens ajudem também a chegar em outros jovens, não é mesmo? Exatamente, Bruno. Nós temos 3 pilares muito importantes, de forma bem panorâmica, explicar para todos que estão nos assistindo. O primeiro pilar é a elaboração e distribuição de materiais educativos. Então, nós temos uma consulta pública que nós lançamos no dia 12 de julho para ouvir essa juventude, porque também não adianta falar de uma temática tão sensível sem ouvi-los. Então, isso é importante. Nós lançamos uma cartilha para a juventude sobre saúde mental, ela já está disponível no site da SEC, da Secretaria de Estado da Cidadania, né? E essa cartilha tem um ponto muito importante, Bruno. Ela passou, né, já está passando por um processo de adaptação transcultural para a língua terena, cadioel e guarani. Essa cartilha, ela será impressa e nós disponibilizaremos ela nos territórios indígenas. Então, no mês de setembro, nós estaremos em Carapó também, além de Campo Grande, nas escolas que tem um recorte indígena aqui, Carapó, Aquidauana, Porto Murtinho, Dourados, dentre outros. Nós também temos, dentro desse pilar, os materiais audiovisuais, né? E um material multiplicador, que esse material multiplicador também é pensando nessas lideranças que vão desenvolver, como você falou, desaguar em outras juventudes. E por fim, além desse pilar que eu acho que é muito importante, o pilar também das ações de referência. Junto a esses parceiros, nós estamos indo, desde 12 de julho, desenvolvendo essas ações, atendendo com oficinas, palestras, workshops, essas juventudes. E um pilar importantíssimo que é a formação. Porque assim, Bruno, nós pensamos em 2 vieses. O primeiro é nós, enquanto poder público, enquanto parceiros, desenvolver e de fato, na prática, desenvolver as ações. Porém, a gente não consegue estar em todos os lugares. Então, todos os materiais que nós já produzimos e estamos produzindo, nós estamos distribuindo e iremos distribuir para as lideranças de juventude. Quando eu falo liderança, desde o âmbito escolar, mas também da organização não governamental, os contextos periféricos, quilombolas, indígenas e PCD também. É importante salientar que essa cartilha,
ela está passando também por um processo de acessibilidade com vídeo para atender as pessoas com algumas deficiências específicas. Isso é muito importante salientar também. Então, todo esse contexto é uma forma de a gente não só ir e desenvolver, mas também subsidiar, capacitar e orientar essas lideranças de juventudes que vão desenvolver isso também nos seus territórios. Maravilha, eu quero parabenizar você e toda a equipe, todos os envolvidos, que a gente sabe que uma ação como essa, ela não é simples, ela depende de um grupo todo, né, de várias pessoas envolvidas, entendendo qual é o objetivo, né, parabéns pela iniciativa e vamos reforçar, convidar, amanhã tem uma atividade especial, né? Exato, amanhã, dia 23 às 9 horas, nós temos o webinário de lançamento dessa formação. Nesse webinário, que estão convidados todas as lideranças, nós vamos liberar, né, apresentar a formação, o curso de 180 horas, parceria com a Fiocruz. Nós teremos também uma mini palestra com o Dr. Hugo, que vai falar sobre juventudes e adolescências na contemporaneidade. Nós teremos também a liberação, a oferta do material multiplicador, né, para que essas lideranças possam desenvolver, e algumas orientações também com o Grupo Gávea, o Grupo Amor Vida, que trará algumas explanações sobre como desenvolver essas capacitações, convidando as lideranças. Bacana. Quem quer participar então dessa atividade de amanhã, como é que faz? Nós estamos, entra no site da SEC, né, Secretaria da Cidadania, ou também pelo próprio Instagram, Cidadania MS. Nós estamos colocando lá nos stories o link de inscrição, inclusive vai ter certificado de participação para esse webinário, tá? Ou pode entrar em contato com a gente no e-mail da Juventude, juventude@sec.ms.gov.br. José, quero agradecer a sua participação aqui com a gente, tá? Eu que agradeço. Leva um abraço lá para toda a sua equipe. Com certeza. Parabéns pela iniciativa. É importante, nós precisamos discutir, debater e levar informação para essa garotada toda. Com certeza. Muito obrigado, Bruno. Um abraço. Valeu, um abraço. Obrigado, querido. Olha, nós vamos dando sequência no nosso programa, 11 horas e 31 minutos. Participe e mande sua mensagem, 993212333. Você vai participando, nós vamos interagindo e trazendo muita informação aqui na sua televisão, tá certo? O programa é assim, dinâmico, informativo, nós trazemos sempre todos os assuntos, debatemos ideias, né? O objetivo é para que leve isso para você, telespectador. Agora, infelizmente, eu vou falar de um acidente fatal que aconteceu em Aquidauana. O Eduardo Nascimento, de apenas 24 anos, e Edilson Richard, de 33 anos, é isso? Richard, seria Richard ou Rickard? Rickard, de 33 anos, morreram na tarde de quarta-feira em um grave acidente na BR-419, em Aquidauana. A colisão envolveu um carro de passeio, uma picape, né, que pertencia a uma empresa. Eduardo era o passageiro do carro, acabou morrendo na hora. Já Edilson foi socorrido e encaminhado à unidade de saúde, mas não resistiu e morreu. A poeira pode ser a causa deste acidente, aí, dificultando a visibilidade, causando então a colisão. Claro que isso tudo está sendo apurado pela Polícia Civil de Aquidauana. Além disso, das vítimas fatais, uma criança de 3 anos acabou sofrendo traumatismo craniano e está internado em estado grave no hospital da cidade. Falando de outro acidente de trânsito, agora em Campo Grande, na Lúdio Martins, o motorista de um carro de passeio perdeu o controle da direção e bateu na traseira de uma picape que estava estacionada na Avenida Prefeito Lúdio Martins Coelho, aqui em Campo Grande. O acidente aconteceu no início da noite desta quarta-feira. A picape ela estava com uma barraca que era usada para comercializar ali alguns produtos. Com o impacto da batida, a barraca ficou destruída e o batalhão de trânsito da Polícia Militar foi acionado para atender essa ocorrência. Segundo o vendedor ali do local, o condutor do carro estaria embriagado, porém não foi possível afirmar, pois ele se recusou a fazer o teste do bafômetro. Tudo indica que possivelmente, né, é o que indica, porque se você não deve, você não teme. Se você não teme, por que não fazer, né, o teste do bafômetro? Testemunhas e o vendedor disse que ele estaria embriagado, mas ele recusou a fazer o teste do bafômetro. Vamos falar sobre a questão de saúde pública aqui também, né? Um outro assunto importante é sobre a questão da liberação do vape, sabe, o cigarro eletrônico. As entidades médicas estão alertando para o retrocesso na saúde pública caso o cigarro eletrônico possa ser liberado no país. O Senado discute proposta que autoriza a venda desses vapes. Vamos acompanhar e entender na reportagem.
O projeto de lei que regulamenta a importação, exportação, comercialização e controle dos cigarros eletrônicos teve a votação adiada para o dia 13 de setembro. Preocupada com uma possível aprovação, a Fiocruz enviou um documento ao Senado alertando sobre os riscos da liberação dos vapes. A Fiocruz está muito preocupada com os jovens, com as crianças que têm comprado, que têm acessado esses produtos, porque os vapes, os pods, eles têm um forte apelo tecnológico, não são produtos que vão trazer algum benefício, eles simplesmente estariam oferecendo quantidades de nicotina até desconhecidas. Por determinação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, a comercialização desses produtos é proibida no Brasil. No entanto, os vapes são facilmente encontrados para a compra. Os líquidos utilizados nos vapes não têm controle e nem regulamentação, o que expõe os usuários a substâncias tóxicas que causam vários danos à saúde. Além de problemas pulmonares, o uso dos cigarros eletrônicos pode aumentar o risco de infarto, derrame e desenvolvimento do câncer. A Associação Médica Brasileira e outras 78 entidades assinaram uma carta contra a regulamentação dos cigarros eletrônicos, dizendo que se trata de uma grave ameaça à saúde pública. Nenhuma substância, nenhuma quantidade de cigarro eletrônico que é consumida é segura. E existem substâncias dentro do cigarro eletrônico que são conhecidamente cancerígenas. Na fumaça dele, quando o usuário inala, ele está sim se expondo a substâncias cancerígenas. Olha, gente, essa questão do vape, do cigarro eletrônico, é uma discussão que eu consigo enxergar 2 pontos. O primeiro, eu acho que não é a questão da legalização ou não. É a questão da regulamentação. Por quê? Porque o cigarro eletrônico, isso aqui é vendido, por mais que é proibido, ele é vendido de forma a rodo, né? É igual vender água isso daqui. O pessoal vende e tem muita gente consumindo. Isso aqui caiu no gosto da juventude. Isso aqui caiu no gosto da garotada, né? Agora, o grande problema é o seguinte: regulamentar ou não? Se não regulamenta, o que vai acontecer? Vai continuar circulando a venda desses produtos. Vão proibir igual droga? Vai ser crime? Vão criminalizar ou não vão criminalizar? É um segundo ponto. Porque daí se criminaliza, quem for pego pode ser preso e quem vender pode ser preso. Agora, se não regulamenta, você não tem o controle do que está sendo vendido naquela famosa essência. Porque cigarro eletrônico funciona assim. Ele tem sabores, tem essências, né? E aí tem uns que são em líquido, como um rapaz apareceu ali, o outro é o cigarrinho que você... Esse aí, ó, por exemplo, é um cigarrinho que vem com X puxadas e acabou, você joga fora. O outro, esse que está aparecendo agora, ele tem um líquido dentro. Aquilo ali é uma essência. Só que ninguém sabe o que vai dentro dessa essência. Então é uma questão que tem que ser muito bem discutida para não gerar um outro problema, né? Eu sou daquela teoria: estrague a sua vida como quiser, desde que você não interfira na vida do outro e não cause danos para o coletivo. Então é uma discussão complexa, são 3 vertentes aí que nós observamos: legaliza não, regulamenta, criminaliza ou deixa como está. É a situação que nós temos hoje. 11h38, eu vou para um rápido intervalo, volto daqui a pouco com mais informação na sua televisão. Bora MS no ar para você. Há 10 anos, na Ótica Premier, começamos com um sonho que tornou-se realidade. Cada armação, cada lente, cada detalhe foi traduzido em histórias repletas de orgulho, emoção e gratidão. Celebramos uma década de dedicação e paixão. Obrigado a cada cliente, colaborador e amigo por confiar em nós.
Que venham 10, 20, 30 anos de Ótica Premier. Sempre colocando a sua visão em primeiro lugar. Wizard, a maior rede de ensinos de idiomas do mundo, convida você a se tornar bilíngue, com metodologia exclusiva, estrutura moderna e amplo estacionamento. Na Wizard, você pode fazer aulas presencial ou online com horários flexíveis. As aulas são focadas na conversação. Você aprende falando e ainda tem acesso ao WizMe, o aplicativo que te ajuda a falar inglês. Faça já sua matrícula. Wizard by Pearson. Ligue 33410494. É engraçado quando a gente tá voltando aqui pro essa camisa me deixou meio, né? Essa camisa me deixou meio barrigudo, pai. O que aconteceu? E eu não tô, moço, só aqui. Tem uma barriguinha de leve aqui só, mas não tá. Eu devia ter posto por dentro, né, Merci? Por que o senhor não falou que tava feio assim? O senhor podia ter falado. E esse aqui, se bem que dá pra fechar até já, ó. Mas fica meio esticadinho. É o quê? Modelo novo? Ah, entendi, modelo novo. Mas não tá feio, Nath, aí no vídeo? Não parece que minha barriga é até maior do que tá? Fala a verdade. Fala comigo, Natália. Oi, tudo bem? Eu falei que você não ficou feio aqui. Não parece que eu tô barrigudo com essa camisa? Não ficou boa não, né? Não ficou, né? Tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar a matéria, então vou colocar ela pra dentro aqui, que eu acho que vai melhorar. Eu acho. A Polícia Federal deflagrou operação contra a associação criminosa que agia dentro de presídios em Dourados e também em Campo Grande. Reportagem na tela do Bora MS. A Polícia Federal, com apoio da Polícia Civil e da Agência Estadual de Administração do Sistema Penal de Mato Grosso do Sul, deflagrou a operação Fake IDPF Fase 2, com o cumprimento de mandados de busca e apreensão, além do bloqueio de bens no valor de R$2 milhões. Na ação, equipes da PF e da Polícia Penal de Mato Grosso do Sul realizaram buscas em 30 celas na Penitenciária Estadual de Dourados e no Instituto Penal de Campo Grande, resultando na apreensão de 14 aparelhos de telefone celular. As investigações começaram após a descoberta de páginas falsas em uma rede social, em que criminosos utilizavam fotos e dados de policiais federais para vender eletrônicos de alto valor, supostamente apreendidos pela Receita Federal do Brasil. O uso indevido de símbolos da Polícia Federal e da Receita Federal visava conferir maior credibilidade à fraude. As apurações revelaram o envolvimento de uma associação criminosa composta por presos nos municípios de Dourados e Campo Grande. O grupo simulava a existência de uma empresa para realizar atividades ilícitas, incluindo a falsificação de documentos, a criação de páginas falsas, negociação e venda de produtos inexistentes e lavagem de dinheiro. Os investigados devem responder pelos crimes de associação criminosa, estelionato, falsificação de documentos, uso de documentos falsos e lavagem de dinheiro. Parabéns ao trabalho da Polícia Federal, né? Sempre investigando aí, rapaz, crime dentro dos presídios, olha só. Criminosos que agiam dentro do presídio. Tá preso e tá agindo. Mas é pra acabar um negócio desse. Vem cá, vem cá. Melhorou ou piorou? Mostra aí. Vê se tá melhor agora. Ah, melhorou, né? Eu tava parecendo... Não, tava parecendo que eu tava grávido. Não era? Hã? Ah, agora melhorou, olha lá. Você é lindo, bebê. Bem melhor. Ah, academia é pra isso, filho. Eu não tô indo na academia faz uma semana pra isso. E é engraçado, rapaz. Eu tô uma semana. Realmente minha barriga deu estufada um pouco mesmo. Mas é uma semana sem ir. Como que dá diferença no nosso corpo, né? Rapaz, o corpo acostuma. Costuma no sofá, costuma na beira do fogão. Costuma, né? Ó, alô aposentadoria, a melhor estrutura de Campo Grande para você se aposentar sem sair de casa. Tem 65 anos ou mais, pode ter direito a um benefício. Não tem 65 anos, tem a opção de aposentadoria por incapacidade, urbana, rural, tempo de serviço, auxílio-doença, auxílio-acidente, auxílio-reclusão, pensão por morte e muito mais. 2 escritórios no estado de Mato Grosso do Sul, Campo Grande e Dourados. Mas, Bruno, eu não moro em Campo Grande nem em Dourados, eu quero saber. Eles vão te atender pelo 0800 555 9898. Você pode se aposentar sem sair do conforto da sua casa. Pelo telefone, eles vão te atender, passar todas aí as orientações, tá? E dar sequência no seu processo aí para que você consiga receber aquele benefício que é de seu direito. 0800 555 9898. O Alô Aposentadoria não cobra nada se você não receber aí o seu benefício, tá bom?
0800 555 9898. Alô Aposentadoria, um abraço a toda a equipe do Alô Aposentadoria, um time competente, preparado, estrutura sensacional para te atender com segurança, com credibilidade. Já tem vários anos aí no mercado do estado de Mato Grosso do Sul atendendo e conseguindo benefício para inúmeras pessoas. 0800 555 9898. Hoje é quinta-feira, tem o nosso quadro Quinta Animal. Eu quero fazer uma pergunta. Você já visitou o apiário das abelhas sem ferrão, que está dentro do Parque das Nações? Eu que não vou. Mas as abelhas ficam voando lá, produção, soltinhas assim ou não? Né? Como é que você me chama para ir para um apiário? Primeiro que eu achava que apiário era de apito. De verdade, quando eu era criança eu falava apiário. Eu falei, deve ter um monte de gente apitando. Nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas agora me diz, você teria coragem? O local é aberto à visitação e a nossa equipe esteve lá para entender mais sobre o comportamento dessas abelhas e suas colmeias. Vamos conferir na reportagem. Você já parou para pensar como vivem as abelhas? E como é por dentro de uma colmeia? Essas perguntas são válidas, já que muitas pessoas não conhecem bem esses insetos voadores. Porém, elas são de extrema importância para a nossa vida, garantindo inclusive a nossa segurança alimentar. A principal importância das abelhas é a polinização. Então, as abelhas, elas evoluíram junto com os vegetais, né? Então, existem abelhas na parte ambiental, na natureza, nas florestas, que são específicas para uma árvore, por exemplo. Então, para castanha do Pará, por exemplo. Para ela dar castanha, precisa da polinização de vários animais, principalmente abelhas, de várias espécies. Se não tiver essa abundância de polinização, a gente não tem a castanha do Pará. Então isso acontece com vários vegetais, com várias frutas, vários cereais. A polinização em si é muito importante para a humanidade, porque se diminui a polinização das abelhas, diminui o alimento. O meliponário do Parque das Nações Indígenas foi aberto ao público em novembro de 2022. Em cada uma dessas casinhas se encontra uma espécie de abelhas. E para quem tem curiosidade de saber como elas vivem, a Jovelina nos mostrou em detalhes o lar docilar desses insetos polinizadores. Esse meliponário aqui no Parque das Nações Indígenas, a principal função é mostrar para as pessoas que existem esse tipo de abelhas, abelhas nativas sem ferrão, né? E ele foi montado para a educação ambiental, trabalhar também o incentivo à criação dessas abelhas para atividades produtivas, né? Então, o principal objetivo assim, do projeto é mostrar as abelhas nativas sem ferrão. E para quem quiser conhecer as espécies de abelhas sem ferrão, o local é aberto para visitação aqui no Parque das Nações Indígenas. E as crianças aprovam o passeio. Ah, muito legal. E você gosta do mel? Eu amo mel. E você viu ali as abelhas? O que você achou? Legal, bonitinhas as abelhas. Você teria em casa? Eu tenho lá em casa. Tem o mel, né? Sim. Não, tem abelhinha também. Você tem abelhinha também? Sim. E você cuida bem dela? Sim. A rotina de cuidados com as abelhas, principalmente no inverno e nesse período de seca que estamos enfrentando no estado, é de suma importância, porque assim como os seres humanos, elas precisam de muita água para sobreviver. Existem abelhas que com uma temperatura de 21 graus, elas não saem. Se a temperatura estiver abaixo de 21 graus, elas não saem da colmeia. No tempo seco, a gente tem que oferecer água. Quando a gente vai criar a abelha, uma coisa que a gente esquece é da água. Então, todo animal precisa de água, né, de boa qualidade e em abundância. Quando ele há necessidade, ele tem acesso à água. A abelha também.
Então, nessa baixa umidade, a gente precisa ter o cuidado de ter água de boa qualidade e de fácil acesso para as abelhas. A Viviane estava no parque a passeio e aproveitou para conhecer o meliponário. No final, inclusive, pegou o contato da Agraer para aprender mais sobre os cuidados com as abelhas e para uma visita guiada na escola onde trabalha. É bom para as crianças conhecer, né? Que tem muitas crianças que não sabem nem o que é uma abelhinha, essas coisas. E é bom, seria muito bom ter esse espaço aberto assim, sempre para as crianças, para os adultos, né? Vir passear é uma coisa diferente, bem legal para as crianças mesmo. Esse mel aqui, ó, você abre e ele não escorre. Tá vendo? Aqui, ó, você pega ele assim, ó, tá vendo? Ele não escorre. Parece o melado. Sim. Entendeu? Então, por isso o nome. O nome popular marmelada, né? Sim. Experimenta ele um pouquinho. Delícia. E tá vendo que ele é bem... E lembra mesmo o melado, né? Então... O melado mesmo. Que delícia. Então, aqui essa abelha é uma característica assim, produz pouco mel. Mas o mel que ela produz é único. Então, ele tem um valor agregado muito grande. Muito legal, né? Que bacana, a informação aí para as crianças, né? O conhecimento para todos nós, muito legal. Olha, um incêndio de grandes proporções atingiu uma área de mata no bairro Flor de Maio, em Dourados. Nenhuma pessoa ficou ferida, mas 2 lobinhos foram resgatados e ficaram órfãos do incêndio que devastou a mata urbana. Vamos acompanhar. Do alto é possível ver a dimensão das chamas, um incêndio de grandes proporções que consumiu desde a vegetação rasteira até o topo das árvores dessa área de mata no bairro Flor de Maio, em Dourados. Moradores da região que estiveram no local foram orientados a se manterem distantes devido aos riscos. O fogo quase atingiu postes da rede de energia elétrica. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas por volta das 7 horas da noite de ontem. Pelo menos 2.000 litros de água foram usados para resfriar a copa das árvores próximas das casas. E o restante do combate ao fogo foi feito com o uso de sopradores e abafadores. O trabalho dos militares levou pelo menos 2 horas e meia. Nenhuma pessoa ficou ferida, mas esse preá foi encontrado morto e 2 lobinhos foram resgatados pela Guarda Municipal Ambiental, que também atendeu à ocorrência. Os animais foram encaminhados para a Polícia Militar Ambiental, de onde serão levados para um centro de reabilitação de animais silvestres na capital do estado, Campo Grande. A Guarda Municipal Ambiental recebeu a comunicação de que estava havendo um incêndio aqui nesse bairro, no Flor de Maio. E aí, ao deslocar para cá, a equipe já se deparou com uma equipe do Corpo de Bombeiros atendendo, né, tentando conter as chamas. Mas as chamas eram muito intensas, muito altas, porque queimou tanto a vegetação rasteira quanto diversas árvores de grande porte, né? E aí foi necessário a solicitação de mais uma equipe do Corpo de Bombeiros. Foram resgatados 2 animais, né, machucados, 2 lobinhos. Foram verificados também que foi encontrado outros animais já em óbito. Então a situação realmente foi uma situação grave. A paisagem, que antes era de uma extensa área verde, amanheceu assim, coberta pelas cinzas. O terreno atingido pelo fogo seria uma propriedade particular. De acordo com a Associação de Moradores do bairro Flor de Maio, a suspeita de que o incêndio tenha sido criminoso. A entidade pretende buscar informações junto aos órgãos que prestam atendimento no local para ajudar a embasar um registro de um boletim de ocorrência que ainda será feito na Polícia Civil. Nós imaginamos, sim, que foi algo proposital. A gente espera e vamos, né, correr para isso, para que as autoridades, então, investiguem, para que, né, haja uma... que sirva de exemplo até para as outras pessoas que têm essa maldade de não fazer. Porque com certeza a gente imagina que foi proposital e a gente vai tomar as medidas necessárias para que isso aconteça. Nós temos essas informações, né? Não dá para julgar ninguém, mas a gente está levantando para que repassamos isso e que possa ser investigado pelo órgão competente e que essa pessoa seja penalizada, porque realmente foi desastroso.
Essas imagens de câmeras de segurança são de residências localizadas em frente à área de mata. Os registros são de pouco antes das 6 horas da tarde e mostram o momento em que esse motociclista passa pelo local. Ele teria parado logo em frente, descido do veículo, se aproximado da mata para colocar o fogo. Essa imagem de outra câmera registra de forma ainda mais precisa toda a movimentação do homem, inclusive mostrando quando ele volta com calma para o veículo e sai do local em seguida. Eu queria entender o que é que passa na cabeça de um cidadão de querer atear fogo. O que passa na cabeça de uma pessoa? Claro que, né, a gente está falando aqui dos filhotes de lobinhos que ficaram órfãos, mas o cidadão, você viu que ele teve a capacidade de chegar tranquilamente lá e riscar o fósforo, ou o raio que o parta que é, e botar fogo? O que a pessoa tem na cabeça? Eu não sei, E certamente a pessoa que fez isso deve estar achando lindo e maravilhoso o que ela fez. Mas fique tranquilo, amigão. Acende o fogo na ponta da boca ou põe na beira do, né? E vai ser feliz você lá, irmão. Agora, o que a pessoa tem na cabeça de colocar fogo, gente? Pelo amor de Deus. Você viu que ele encostou a moto, desceu, foi lá, riscou e tal, e acabou e devastou com tudo. O cara desse tem que ir pra cadeia. É o mínimo que tem que acontecer com ele. Certamente a polícia vai identificar, né, rapidamente o que aconteceu. Mas também esses filhotes de lobinho aí que ficaram órfãos, infelizmente, por conta de uma pessoa sem noção, mau caráter. Deve ter algum problema, não sei, deve ter algum tique o teco dele, acho que não funciona direito. Não é possível. 11 horas e 56 minutos, eu vou para um rápido intervalo e volto já já com mais informação na sua televisão. Não sai daí. Alô Aposentadoria, a melhor estrutura para você se aposentar sem sair de casa. Tem 65 anos ou mais, você pode ter direito a um benefício. Não tem 65 anos? Temos também as opções de aposentadoria por incapacidade, urbana, rural, por tempo de serviço, auxílio doença, auxílio acidente, auxílio reclusão e pensão por morte. Temos escritório em Dourados e Campo Grande, atendendo todo o MS pelo 0800 555 9898. Não cobramos se você não ganhar. Variedade, qualidade e quantidade em um único lugar. Você encontra na JV grande estoque das melhores marcas para construção, irrigação, saneamento e indústria, ambiente climatizado, atendimento técnico especializado, fácil estacionamento e entrega sem custo. Super promoção em todos os setores da loja com até 70% de desconto. Louças e metais, pisos e revestimentos de alto padrão das melhores marcas do mercado, com mais de 200 mil metros quadrados à pronta entrega. JV Tubos e Acabamentos. Saída para Três Lagoas. Entrada para a sua casa. Já volto aqui ao vivo para você na tela da Band, da TV Guarandi, para todo o Mato Grosso do Sul. Nós vamos dar sequência em mais um episódio da nossa série falando sobre o aborto. O Brasil é um dos países do mundo com mais restrições ao aborto. A ilegalidade faz com que uma rede de apoio seja criada para que possa ajudar as mulheres a fazer o aborto legal em outros países. Uma pesquisadora aqui do Brasil foi ameaçada de morte por debater o problema. Vamos acompanhar. Segundo a Organização Mundial da Saúde, são feitos por ano 78 milhões de abortos no mundo todo. Estima-se que 45 milhões são feitos de forma insegura e 97% desses abortos são realizados em países onde a legislação proíbe. O Brasil é um dos países com legislação mais restritiva no mundo. A discussão recente sobre esse projeto de lei de criar ainda mais barreiras às meninas e às mulheres vítimas de estupro, que é uma das poucas exceções no país, faria o país comparável a países bastante restritivos em direitos de mulheres, como é o Afeganistão.
Nós viemos aqui na Zona Norte de São Paulo para conversar com Rebeca Mendes. A Rebeca foi a primeira mulher latino-americana a solicitar em Suprema Corte o direito de fazer um aborto legal. A Rebeca não se encaixava em nenhuma das 3 hipóteses permitidas de aborto no Brasil. E aí a Suprema Corte negou o pedido. Isso que ano? No final de 2017. E aí o que você fez? Com a negativa do Supremo, eu fui até a Colômbia e realizei um aborto legal. Primeiro porque eu precisava cuidar da minha saúde. Aquela gestação, naquele momento que não era desejada, ela trazia riscos tanto para mim, para minha saúde, para os meus planos, para os meus objetivos e também para os meus filhos. Tenho 2 filhos pequenos, então o bem-estar, tanto meu quanto deles, era o meu principal objetivo naquele momento. Rebeca tinha um laudo médico que atestava desconforto físico e psicológico com a descoberta da 3ª gravidez. Ela seguiu sem o apoio do marido, que já era ausente na criação dos 2 outros filhos pequenos. Ela viajou a Bogotá a convite de uma ONG e, ao voltar, criou o projeto Vivas, que ajuda mulheres e meninas quando o aborto não é considerado legal pela justiça. O lenço verde é a bandeira do projeto, que em 2023 encaminhou 226 mulheres para a Argentina e para a Colômbia, onde o aborto é legalizado. E aí nós passamos todas as informações de exames necessários, contato da clínica. Quando essa mulher ela não tem recursos financeiros para custear essa viagem, nós fazemos isso também. A antropóloga Débora Diniz é professora e pesquisadora com reconhecimento internacional. É ela que coordena a Pesquisa Nacional do Aborto. Os países que descriminalizaram o aborto, ou seja, só tiraram o crime, eles reduziram o número de abortos. Parece estranho, né? Mas é porque quando se tira o crime, nós conseguimos chegar nas mulheres e saber o que está acontecendo de errado que ela precisou fazer um aborto no seu planejamento reprodutivo. Débora hoje mora fora do Brasil, não porque quer, mas porque sofreu ameaça de morte. É que em 2018 ela fez no Supremo Tribunal Federal uma defesa pública com um grupo a favor da descriminalização do aborto. Pessoas bastante extremistas, fanáticas até, passaram a enviar ameaças à Universidade de Brasília, onde eu sou professora, a minha família, a mim, que é um mecanismo de intimidação, né? Um mecanismo de silenciamento do debate público. Silenciar debates é característica de ditaduras, de países autoritários. E o aborto é assunto de todas as pessoas na sociedade, não só das mulheres que estão colocando suas vidas em risco. A gente vê que muitas mulheres que chegam até o Projeto Vivas e têm uma gestação indesejada, elas muitas vezes são abandonadas pelo parceiro quando descobrem a gestação. Então a gente tem alguns casos de, por exemplo, era uma gestação desejada, ele sempre pediu, e aí quando ela engravida, ele abandona. Quando a gente fala de aborto, exclusivamente a gente pensa apenas na mulher, nunca no outro parceiro. Uma gravidez nunca é feita sozinha. São estudos que estão sendo levantados, um tema bastante discutido, né? E aí existem 2 lados dessa história. A gente sabe que existe até uma questão cristã que envolve esse tema, né? As pessoas que defendem e não defendem. Enfim, é um tema bastante polêmico que acaba resbalando nas crenças, na religião, na saúde pública. É um tema bastante complexo, né? E a Band disponibilizando aí essa série de reportagens para debater este assunto é muito importante e bastante polêmico. Fala da Secretaria Estadual de Saúde que confirmou 2 casos de febre Oropouche até o momento. A orientação de prevenção e cuidados estão direcionados principalmente para as gestantes por elas estarem mais vulneráveis às complicações. A febre Oropouche é transmitida por um vetor conhecido como mosquito pólvora e provoca uma doença considerada de arbovirose, que se manifesta no organismo de maneira muito semelhante à dengue e à chikungunya. A diferença tem a questão do vetor que transmite. Não é o Aedes aegypti, é um vetor que é conhecido em algumas regiões como maruim. Para nós é um vetor chamado porvinha. Então, assim, essa doença é uma doença febril como as outras arboviroses.
Em Mato Grosso do Sul, foram diagnosticados 2 casos pela SES. Sendo um importado, que a paciente teve uma viagem para a Bahia, e um caso em Itaporã, que o paciente foi detectado, ele não saiu do estado. Então é um caso autóctono, que é o caso da região. Um dos principais alertas das autoridades de saúde são voltados para as gestantes. A infecção por febre oropouche pode provocar graves complicações. A nossa preocupação hoje com essa doença são as gestantes, né? Então nós tivemos casos, um caso em Pernambuco e um caso no Acre de óbito fetal e aborto. Então assim, a nossa preocupação é isso, e também está a investigação a microcefalia. Conforme foi em 2015, 2016 com a Zika, a nossa preocupação agora com a oropouche na gestante também por conta desses casos que estão em investigação. Por não existir tratamento específico, os pacientes devem permanecer em repouso, com tratamento sintomático e acompanhamento médico. O cuidado usando repelente, a questão de não adentrar a mata, evitar o acúmulo de lixo, porque assim, os estudos mostram que esse vetor ele gosta muito de matéria orgânica. Então, assim, evitar o acúmulo de lixo, fazer a limpeza em casa, todos esses cuidados. A SES, ela tem esse acompanhamento desde o momento que teve o primeiro caso positivo no Brasil. A SES, ela vem trabalhando com os municípios em relação a isso, e como as demais arboviroses, esse trabalho com os vetores, né? Então, o controle de vetores e também o trabalho com a população, com a assistência, a população procurar o serviço de saúde assim imediatamente com sintomas. Bom, saúde, né? É importante nós discutirmos esse assunto e mostrar para você tomar o cuidado, porque nós passamos há pouco tempo por uma pandemia, né? E essa febre do oropouche vem causando um certo olhar atento por parte das autoridades, né? Para a gente entender de onde é que está vindo, né? Qual é a forma de transmissão, é grave, não é, né? Quem são os públicos mais vulneráveis? E a gente leva informação para você, mas o fato é, cuide, é um mosquito, né? Assim como a dengue, assim como a chikungunya, o zika, então cuide, não deixe aí locais com acúmulo de água, né? Para que esses mosquitos não possam se reproduzir ali, porque senão foge do nosso controle. E aí mais uma preocupação que nós temos que tomar cuidado. Vamos para o 2 Minutos Band News, principais informações do Brasil e do mundo agora aqui no Bora MS. Oi, bom dia para você. Eu sou o Pablo Valer e de maneira dinâmica vamos ficar bem informados com os 2 Minutos Band News. Ações para diminuir os impactos dos incêndios no Brasil foram discutidas numa reunião na última noite entre ministros do governo federal, governadores e outros representantes dos estados que integram o Pantanal e a Amazônia. O governo federal pediu a 5 estados que fazem parte da Amazônia Legal que proíbam formalmente o uso de fogo na floresta nos próximos meses. A Amazônia registrou 59 mil focos de incêndios desde o mês de janeiro. É o maior número em 17 anos. A fumaça das 2 regiões já se espalhou por pelo menos 10 estados. A previsão é que o cenário piore, avançando para mais cidades, principalmente da região sudeste. E a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou um projeto que reduz o prazo de inelegibilidade previsto na lei da ficha limpa para no máximo 8 anos. Agora, o texto segue para o plenário. O projeto propõe que o tempo de inelegibilidade de políticos seja contado a partir da sentença e não do cumprimento da pena, como é hoje. O que isso quer dizer na prática? Que diminui o tempo de afastamento dos políticos condenados para retornarem à vida política. O texto também prevê um limite de 12 anos de inelegibilidade, mesmo para quem tiver múltiplas condenações. No cenário internacional, as eleições americanas seguem a todo vapor. O terceiro dia da Convenção Democrata teve discursos de celebridades e de grandes figuras do partido. O evento teve a participação do cantor Stevie Wonder e da apresentadora Oprah Winfrey, aliados históricos do Partido Democrata. Quem também discursou foi o ex-presidente americano Bill Clinton, um dos principais nomes do partido.
ele enalteceu a qualificação de Kamala Harris para ser a próxima presidente dos Estados Unidos. Disse que a democrata lutará pelo povo, enquanto Trump só se importa com ele mesmo. E quem fechou a noite foi Tim Walz, governador do estado de Minnesota, que é o vice da chapa de Kamala. Durante o discurso, ele atacou projetos defendidos pelo republicano Donald Trump. Essas são as principais notícias do momento. Lembre-se que a próxima edição do 2 Minutos Band News é à 1 da tarde. Até lá! Dois Minutos Band News, as principais informações do Brasil e do mundo aqui na tela do Bora MS. Salto envelhecimento. Você sabia que o envelhecimento tem picos em 2 fases da vida? É o que mostra um novo estudo. Não é a fórmula da juventude, mas pode ajudar na prevenção. Olha lá, fazer exercício, vamos lá. Prestes a completar 60 anos, a Rose não abre mão dos hábitos saudáveis. Sempre se preocupou com a alimentação adequada e a prática de atividade física pelo menos 3 vezes por semana. Porque ela sabe, o tempo passa para todo mundo. Além da academia, eu faço aula de tênis, jogo em alguns torneios também. Faço aula de beach tênis, já estou fazendo alguns torneios também. Então eu cuido bem para poder desfrutar do melhor da vida. Um estudo que acaba de ser divulgado revela que o nosso envelhecimento biológico não é linear e constante, mas sim varia ao longo do tempo e é mais drástico em 2 fases da vida. O primeiro na faixa dos 40 anos, aos 44 em média, e o segundo quando entramos na casa dos 60. Pesquisadores avaliaram milhares de moléculas diferentes em 108 pessoas de 25 a 75 anos. Também foram analisados vírus, fungos e bactérias que vivem dentro de nós e em nossa pele. Descobriram que a maioria das moléculas e micróbios não muda de forma gradual e cronológica. Os cientistas descobriram que nas 2 fases, as pessoas têm mudanças significativas relacionadas a doenças cardiovasculares, pele, músculos e no processamento da cafeína. Na faixa dos 40, as alterações foram grandes também no metabolismo do álcool e da gordura. E aos 60, nas moléculas relacionadas à função renal e à regulação imunológica. Por exemplo, a principal causa para que a pessoa desenvolva um infarto agudo do miocárdio, um acidente vascular encefálico ou insuficiência renal crônica é a presença de diabetes, pressão alta, colesterol mal controlado. Por isso, se não dá para frear o processo, pelo menos dá para prestar mais atenção e preparar o corpo para enfrentar esses períodos-chave da vida. Com atividade física regular, com alimentação saudável, controlando o estresse, melhorando o sono. Então, existe uma série de fatores aí para que a gente possa envelhecer com qualidade. Exatamente. Você que está novo ainda, corre para envelhecer bem. Você que está velho, tenta melhorar para não terminar ruim, né? Terminar bem aí o seu envelhecimento. Tem que exercitar. A diretora aqui, a Natália, a nossa diretora, ela, meu filho, ela correu... foi fim de semana agora ou foi no outro, Nath, que você correu? 2 seguidos? Não, foi o último... Há 2 semanas atrás, ela correu 46 quilômetros. Ela correu 46 quilômetros sem parar. Da polícia, que estava correndo para tentar... Tchau, gente. Até amanhã. Estou de volta a partir das 11 horas. Tchau. Bora MS. Oferecimento. Ótica Premier. Sua visão em primeiro lugar. Piratininga e Jardim dos Estados. Wizard. Chácara Cachoeira. Telefone 3341-0494. E Alô Aposentadoria. Ligue 0800 555 9898.